Roger que está na história agora dos dois times, né? Ele ajudou a construir o hepta do Grêmio e interrompeu o que seria o octa do Grêmio. Mas a culpa não é dele. Ele fez o trabalho dele com muito reconhecimento por tudo que ele fez nesse elenco desde o ano passado. Faz um brilhante trabalho. O gauchão ele pode não parecer muita coisa, mas ele chancela, né? Chancela um trabalho que não começou agora, que teve um investimento alto, inclusive para o gauchão do ano passado, em que o Inter não conseguiu chegar na decisão, não era o Roger. Depois o Roger chega e arruma a casa, de todas as maneiras. Todos os problemas que o Roger teve no time, e o futebol proporciona isso o tempo inteiro, você perde um jogador por lesão, você perde um jogador vendido, você desmonta o time aqui e ali, um jogador que tá mal, ele vai lá e resolve. E ele resolveu todos os problemas do Inter. Quando ele perdeu um lateral direito, que era o lateral direito antes do Bruno Gomes, o Bustos, com o Bustos vendido, ele inventa o Bruno Gomes como lateral e ele se torna um dos melhores da posição no Brasil. Quando ele lesiona, acho que no primeiro jogo da temporada, no começo da temporada, o Inter tinha contratado o Bryan Aguirre, que ninguém dava moral, aquela coisa toda, ele apostou no cara. E hoje ele termina como titular. Só para dar alguns exemplos, ele inventa o Vitor Gabriel como parceiro do Vitão, que era uma obsessão do mercado, não do Gabriel Mercado, de mercado do Inter para buscar esse jogador. Ele aposta no Guri, o Guri vai bem. O Alexander Bernabé foi um achado dele ano passado, né? Que estava cortando a grama do CT com o Eduardo Cudê para usar o René. De repente o Roger fala, não, Bernabé é titular. E ele se torna o melhor da posição no Brasil, a ponto do Inter ter que pagar 5 milhões de euros para ter ele no final do ano, tá aí como titular. O Thiago Maia, gente. O Thiago Maia pediu para ser negociado com o Santos, ficou fora do time por 2 semanas, não treinou, a negociação não deu certo, ele voltou e o Roger administrou, cara, e botou ele na final, inclusive. E o Thiago Maia agradeceu ele, porque depois disso, ele poderia ter sido escanteado, ele poderia ser, não, você quis sair, então agora você não vai ficar aqui. O Roger administrou e o cara levantou uma taça pelo Inter. Ener Valencia, tava todo mundo querendo ele ir embora do Beira-Rio, porque ele morreu tecnicamente depois daqueles gols perdidos contra o Fluminense. Foi difícil recuperar o Valencia, perdeu posição e tudo mais, só que aí o Borré se ausenta. E aí o Roger aos pouquinhos começa a dar a moral pro Valencia. O Valencia termina como titular, fazendo um golaço na decisão. Que mais? O Bruno Henrique. O Bruno Henrique não era o cara. De repente o Thiago Maia entra nessa negociação, o Bruno Henrique se fixa como titular. O Ronaldo, que é contratado, entra no time e dá conta do recado também, da mesma maneira. Carboneiro e Vitinho, os dois que chegaram esse ano, viraram titulares. Nossa, mas o Wesley... Calma. Vamos botar o Carboneiro e o Vitinho para jogar. E eles deram resultado. Porque ele ficou em algum momento sem Wesley, sem Alan Patrick, sem Borré, jogadores machucados, se recuperaram para a reta final. O Roger fez tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. E o Inter, por isso eu falo, é o legítimo campeão gaúcho. Eu não vou entrar nessa de arbitragem, tá? Nem para um lado nem para o outro. Porque o Grêmio tem as suas reclamações, o Inter tem as suas reclamações. De verdade, eu não vou entrar nesse quesito. Eu acho que os dois chegaram na final por mérito e o Inter venceu o campeonato por mérito. A gente pode discutir um lance ou outro aqui, esqueça. O Inter foi superior, gente. Embora o Grêmio tenha jogado minimamente, razoavelmente bem, eu acho que o Inter foi superior pela sua estratégia, pela sua maneira de se portar, porque tinha a vantagem a seu favor. Então é um título merecido, é um título de um trabalho, que premia um trabalho todo do Inter, que dá expectativas para a sequência da temporada, porque apesar de ser só um estadual, como eu falei, chancela um trabalho, dá perspectiva diferente, é um Inter que pode trocar garrafas com equipes maiores no futebol brasileiro, eu tenho essa impressão. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Torcedor Colorado. Sua presença aqui é essencial para seguirmos trazendo conteúdos de qualidade sobre o nosso Internacional. Aqui você fica sempre por dentro das últimas notícias, análises, contratações, bastidores e tudo que envolve o Colorado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Isso nos ajuda demais, pois mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e faz com que mais colorados possam receber este vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Clube do Povo.